Olá, sejam todos muito bem-vindos. A Band Brasília segue a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal para debater os principais desafios nos próximos 4 anos da nossa região. A ordem das entrevistas foi sorteada com a presença dos representantes dos partidos e o tempo é o mesmo para todos os pré-candidatos. Hoje recebemos Leandro Graz, candidato pelo Partido Verde da federação com o PT e o PCdoB. Natural de Brasília, ele é professor e deputado distrital. Participa da entrevista comigo, Rodrigo Orengo, a jornalista Renata Dourado. Candidato, seja bem-vindo aqui à Band. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Renata. É um prazer estar aqui com todos e todas vocês. Candidato, a gente acabou de sair do debate da Band, estamos gravando aqui essa entrevista um dia depois do debate. O debate da Band é sempre marcante porque é o primeiro e é um debate programático, a gente viu muitas propostas de todos os candidatos, mas também é um momento importante para definir diferenças, e até eventualmente antagonismos. E é sobre um antagonismo que gostaria de começar essa entrevista, quando o senhor foi perguntado sobre privatização. Deixou muito claro que o senhor tinha uma posição diferente da do governador, que fez uma defesa da privatização da SEB Distribuição. Perguntamos sobre CAESB, metrô, e eu perguntaria ao senhor por que o senhor é contra o processo de privatização e se essa posição já estaria fechada, ou o senhor seria contra qualquer tipo de concessão, como, por exemplo, a concessão da rodoviária. Muito boa pergunta, Rodrigo. E é importante esclarecer, em primeiro lugar, que existe um certo mito de que sempre o que é privado prevalece, é melhor gerido do que o que é público. Eu venho também da carreira de gestão pública, é uma das minhas áreas de formação. E nem sempre o fato de ser privado significa estar melhor gerido. Eu não sou contra concessões públicas, eu não sou contra parcerias público-privadas, eu não sou contra que o Estado e os governos, especialmente o Poder Executivo, estabeleçam parcerias para administrar equipamentos públicos, para administrar determinadas situações. No entanto, quando a gente trata de energia, quando a gente trata de água e quando a gente trata de transportes, que são direitos da população, nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia de que privatizar seria melhor ou vai aperfeiçoar o serviço. Vou citar o caso da própria SEB, que o Ibanez disse em 2018 que não iria privatizar, mentiu na campanha e privatizou. A SEB, naquela época, era a melhor empresa do Centro-Oeste, uma das melhores do Brasil, de acordo com o ranking da própria ANEEL. E no debate ele disse que a SEB tinha problemas, que estava quase a perder a sua licença. Não é verdade. Quando a SEB foi privatizada, e nós questionamos isso no Tribunal de Contas e até no Judiciário, porque nós queríamos que fosse feito um debate na Câmara Legislativa, conforme determina a lei orgânica, a gente apontou esses argumentos. O problema era planejamento, era organização, poderia ser feita, como pode ser feito com qualquer empresa pública. Em relação à CAESB, eu defendo isso. A CAESB ela tem um resultado muito positivo, há problemas na gestão, como em qualquer outra gestão, seja pública ou privada, e se a CAESB tiver um planejamento e uma boa gestão, naturalmente ela vai ser uma empresa de referência como hoje é. A mesma coisa em relação ao metrô, que eu defendo a gestão pública como acontece na maioria das capitais do mundo. A gestão é do Estado e ela faz parcerias público-privadas para expansão. Agora, em relação à concessão de equipamentos públicos, por exemplo, a concessão do autódromo ou a concessão do próprio estádio, desde que seja feita com transparência, e aí não pode ser uma parceria para o privado, que beneficie só o privado, o público também tem que se beneficiar. Você pode fazer parcerias público-privadas para ampliação de investimento em mobilidade, por exemplo. Aí faz sentido. Nós defendemos que a gestão tem que prevalecer. Se ela é pública ou privada, depende do que está sendo ali estabelecido, qual o tipo de serviço, para que a população não pague o preço depois de um mau serviço privado, como é o caso hoje da Neoenergia aqui em Brasília. Quero agradecer, candidato, a sua presença aqui conosco, dizer que é muito importante, para os telespectadores, para os eleitores conhecerem esse leque de oportunidades que nós temos, portanto, com relação aos candidatos. Historicamente, o PT, Partido dos Trabalhadores, nunca abriu mão aqui em Brasília de ter um candidato próprio, ao governo do Distrito Federal. O senhor foi candidato a distrital pelo Partido Novo, pela Rede, saiu da Rede e foi para o PV, Partido Verde, E fez, portanto, essa aliança com o Partido dos Trabalhadores, onde o PT abre mão de ter um nome deles e apoiando, portanto, o seu nome como candidato do PT aqui ao governo do Distrito Federal. Eu queria saber como é que se deu essa dinâmica, essa conversa e como é que é ser o candidato dessa coligação. Muito boa pergunta também, Renata. Eu sou do Partido Verde e hoje o Partido Verde está numa federação
com o PT e o PCdoB. E é importante explicar para as pessoas o que é uma federação. Até a eleição passada, só era permitida a coligação. Os partidos se juntavam para disputar as eleições e depois das eleições, cada um seguia o seu caminho se quisesse. A federação não. Ela é uma união e é uma união programática. O que significa isso? Não é apenas para a eleição, é para um conjunto de temas, de propostas, de questões que estes partidos, embora diferentes, comungam. Eles defendem essas mesmas questões. E vale para 4 anos. A aliança que foi feita entre esses 3 partidos, incluindo o PV, é para as eleições de 2022 e para 2024. E aí, em 2026, a gente vai avaliar se permanece com a federação ou não. Em relação ao Distrito Federal, é a primeira vez, de fato, que o PT não vai ter um candidato próprio. E eu sou o candidato do PV, do PT e do PCdoB. Essa articulação tem a ver com os desafios que a gente está passando, tanto em nível nacional quanto local. Os progressistas, os democratas desse país, para além, inclusive, do campo de esquerda e centro-esquerda, entenderam que não é mais uma discussão apenas ideológica entre direita, esquerda, centro-direita. É um debate sobre civilização e barbárie. O que Bolsonaro representa não é a direita. Bolsonaro representa a antidemocracia. Bolsonaro representa a anticivilização. Então, nós decidimos ampliar esse conjunto de parcerias partidárias para enfrentar esse tipo de coisa, que aqui no DF é representada por Ibanez. Ibanez é o bolsonarismo no Distrito Federal. Ele replicou a agenda de Bolsonaro aqui. Foi tão negacionista em relação à pandemia quanto o Bolsonaro. Ele falou que a pandemia deveria ser tratada como uma gripe. E Bolsonaro disse gripezinha. Bolsonaro demorou para comprar vacinas, enrolou, demorou para tomar decisões de combate à pandemia. Ibanez também. Embora tenha decretado isolamento em março de 2020, demorou para organizar o sistema de saúde, saiu soltando hospitais de campanha, leitos de UTI, esqueceu de fortalecer aquilo que é mais importante na saúde, que é a atenção básica, a saúde lá na ponta, perto da casa das pessoas. Então, eles tiveram comportamentos muito semelhantes. Tem denúncia de saúde aqui no DF, de superfaturamento de testes rápidos e leitos de UTI, e tem denúncia lá no Ministério da Saúde de superfaturamento de vacina. Então, tiveram condutas muito semelhantes. Então, agora, não só a Federação Brasil da Esperança, que é o nome dado a esse conjunto de partidos, mas também os demais que fazem parte da Frente Nacional, que dão sustentação à candidatura de Lula, estão juntos. Aqui no DF, nossa candidatura, assim como a de Rosilene Correia ao Senado, Olgamir, vice-governadora da nossa chapa, esse conjunto é apoiado por Lula aqui no DF. As outras candidaturas apoiam Lula, mas nós somos as candidaturas apoiadas por ele. Agora, candidato, falando ainda sobre a administração pública e até citando a experiência do Partido dos Trabalhadores, do campo que o senhor representa nessas eleições, tivemos um problema no último dia de gestão de Agnello Queiroz, que foi o lançamento, a criação, a inauguração do centro administrativo. Depois virou uma pendência judicial, uma guerra judicial e até hoje aquela estrutura está lá sem utilização. Eu pergunto ao senhor, o senhor acredita que foi um erro aquela inauguração e aquele projeto? E o que fazer com a estrutura se o senhor foi eleito? Eu acredito que sim, houve um equívoco, porque não estava ainda seguro aquele centro do ponto de vista jurídico, tanto que agora o imbróglio que a gente tem é um imbróglio jurídico, e que Ibanez disse que iria resolver. Achei até que realmente iria, porque ele é advogado, se diz muito experiente, muito pomposo na sua trajetória jurídica, mas foi incompetente para resolver na justiça o imbróglio do Centrade. Então, não é mais uma decisão de governo apenas. Não basta o governador dizer, olha, eu vou resolver o Centrade. Vai resolver como? Se depende do Poder Judiciário, se depende também do Ministério Público. Então, a gente tem que criar essa mesa de negociação, de entendimento, para que essa situação do Centrade seja solucionada juridicamente e aí, sim, o governo se aproprie daquele espaço, que é uma parceria público-privada, e possa direcionar o Centrade para o benefício da sociedade do DF. Falar um pouco sobre saúde, né, que ficou tão prejudicada com relação à pandemia, e o próprio governador também, ele fala muito isso, né, que gostaria de ter feito muito mais com relação à saúde, que não pôde fazer por conta da pandemia. Eu gostaria de saber a proposta do senhor com relação à saúde no Distrito Federal. A crise da saúde não diz respeito à pandemia, porque ela já era muito séria antes e se agravou, ficou ainda mais complicada com o governo Ibanez, que tomou decisões equivocadas antes da pandemia. Eu já posso dizer, em 2019, com a criação do IGES, o IGES, ele infelizmente não cumpriu a missão que o governador Ibanez, à época candidato, disse que iria cumprir, até porque ele era contra o modelo. Ele falou que ia acabar com o IHB, era o Instituto do Hospital de Base, e ele ampliou, criando o IGES, que abrange hoje o Hospital Santa Maria, o Hospital de Base e as UPAs. E por que essa não é a solução para a
A solução para a saúde é aquilo que o próprio SUS determina, que é você fortalecer a chamada atenção básica. O que é a atenção básica? É a saúde perto da casa das pessoas. São as unidades básicas de saúde, são as equipes de saúde da família, que visitam as pessoas, que fazem a prevenção em saúde, porque saúde não é tratar doença, saúde é qualidade de vida e bem-estar. Portanto, se isso não funciona, qual é a consequência? Superlotação de hospitais. Por que o Hospital do Guará, o Hospital de Taguatinga, o Hospital da Ceilândia, em que eu fui várias vezes, inclusive, eu fui durante a pandemia no Hospital da Ceilândia, parece mais um campo de guerra, um campo de batalha, porque as pessoas estão lá nos corredores, sem assistência, tudo improvisado, porque não se fortaleceu a atenção básica. Hoje, a gente só tem 60% do território do Distrito Federal coberto pela atenção primária, pela atenção básica. E aí, naturalmente, as pessoas vão adoecer. A gente precisa cuidar dessa parte, claro que sem descuidar das outras. Temos que reformar os hospitais existentes, se possível, construir novos hospitais dentro das regiões em que são necessários e, principalmente, equipá-los. Equipar esses hospitais com tomógrafos, com centros cirúrgicos adequados e com profissionais. Portanto, é isso que a gente pretende fazer, é isso que o nosso programa de governo diz. Fortalecimento da atenção primária e recuperação da atenção secundária e terciária. Agora, candidato, aproveitando que estamos falando de saúde, falamos de pandemia, precisamos falar aqui também de assistência social e de acolhimento de pessoas que tanto precisam da ajuda do Estado. A gente viu durante a pandemia como realmente esse contato direto com o Estado era importante e temos um problema que é preciso ser resolvido, que é em relação às filas do CRAS. Qual seria a sua proposta para melhorar essa gestão e melhor atender essas pessoas que precisam do Estado? Primeiro, a gente tem que atacar o problema, a raiz dessas filas imensas. Qual é a raiz? A raiz é o fatiamento dos programas sociais, de benefícios sociais. Antes do governo ibanês, havia o Bolsa Família, que é um programa nacional, e o DF Sem Miséria, que era um programa local. Quem estava cadastrado para o Bolsa Família, no CAD único, o cadastro único, naturalmente acessava o DF Sem Miséria de acordo com a sua realidade familiar. O ibanês pegou o DF Sem Miséria e dividiu em 3 programas, o Prato Cheio, o Vale Gás e o DF Social. E esses programas exigem que as pessoas retornem ao CRAS com uma frequência maior, em torno de 6 meses, para que a pessoa renove o benefício. Aquela que ia somente uma vez por ano ou a cada 2 anos, agora tem que voltar de 6 em 6 meses. E é por isso que as filas estão aí, com quase 260 mil famílias aguardando. Eu fui ao CRAS do Paranoá, eu fui ao CRAS de Planaltina, eu fui ao CRAS do Recanto das Emas e da Estrutural. Eu fui, inclusive, de noite, eu fui de madrugada, eu fui bem cedo. E eu escutei essas pessoas. Nós estamos falando de mulheres gestantes, pessoas com deficiência, idosos com fome e desempregados. Para resolver isso, restabelecermos a renda básica do Distrito Federal. A renda básica complementar à renda nacional, para que as pessoas saiam da extrema miséria, para que elas comam 3 vezes ao dia. E aí você vai, naturalmente, desobstruir a fila do CRAS. Agora, a gente tem que atender quem está agendado. Como é que a gente faz isso? Ampliando os CRAS, ampliando as equipes, fazendo o CRAS itinerante, aquele cadastro itinerante que pode ser feito através de carretas, de postos avançados em outras áreas, não apenas dentro do CRAS, que é o que está no nosso programa de governo para assistência social. Candidato Leandro Graz com a gente hoje no Band de Eleições. Vamos a um rápido intervalo e a gente volta já com mais perguntas ao candidato do PV, Leandro Graz. Então não saia daí, voltamos em seguida. Estamos de volta com o Band de Eleições, hoje com o pré-candidato do PV, Leandro Graz, na federação com o Partido dos Trabalhadores e o PCdoB. Candidato, a gente lembrava do debate da Band e entre os temas e discussões do debate, o senhor fez uma defesa dos servidores públicos. Queria aproveitar esse tema para tratar de um ponto polêmico. E eu vou fazer só uma linha do tempo aqui. No governo Rodrigo Hollenberg veio à tona a história dos supersalários dos contratados ou dos servidores das estatais de economia mistas. Foi uma grande polêmica, aprovaram uma proposta na Câmara Legislativa para limitar esses salários. O governador Ibanez Rocha entendeu que deveria ir ao Supremo Tribunal Federal para liberar esse recurso a mais dos servidores das estatais de economia mista aqui do DF. Gostaria de saber a sua visão, o senhor acredita que os servidores devem ganhar acima desse teto e se o governador se pretende juridicamente reverter esse processo? Rodrigo, esse é um tema importante, falando especificamente de empregados públicos, servidores estatais. Hoje, a gente tem situações que realmente fogem da normalidade, da remuneração até mesmo dentro do mercado privado. Isso em empresas públicas, não só no Distrito Federal, mas em todo o país. Vou falar do caso do ex-presidente da SEB Pública, SEB Distribuição, que inclusive conduziu a privatização e hoje ele está dentro de uma empresa privada, ao mesmo tempo no conselho da SEB Iluminação Pública.
e acumulando salários e, de certa forma, desvirtuando o papel do que é o serviço público. É claro que, especialmente quando a gente trata de empresas e que tem todo um planejamento, toda uma modelagem diferente do serviço público da administração direta, a gente precisa de quadros muito qualificados. Eu falei há pouco sobre a necessidade de planejamento, de gestão, de organização da CAESB, do próprio metrô. Agora, esses salários, eles não podem ser super salários que destoam absolutamente até daquilo que se paga na iniciativa privada. A gente tem que ter quadros excelentes, pessoas muito bem qualificadas, mas dentro da normalidade, dentro do padrão de remuneração do serviço público, da própria administração direta. Então, esse é um tema a ser discutido, até para que a gente reduza privilégios, reduza até desigualdades provocadas pelo setor público, mas tem, ao mesmo tempo, ali pessoas que são qualificadas, que, bem remuneradas, poderão cumprir a sua missão dentro das empresas públicas. Queria falar um pouco sobre violência contra a mulher. Nós temos uma legislação considerada rígida no Brasil, que é a Lei Maria da Penha. No entanto, não é o suficiente para combater a violência contra a mulher, não só no Distrito Federal, no Brasil como um todo. Os feminicídios vêm aumentando e eu vi que no programa do senhor, o senhor toca nesse assunto, né? Porque é muito fácil falar, não, é um crime que está dentro de 4 paredes e o Estado não tem como entrar, o governo não tem como entrar. Então, eu queria saber qual é a proposta do senhor para reduzir a violência contra a mulher, reduzir os feminicídios no Distrito Federal. Muito bom, Renata. Primeiro é importante a gente lembrar que a maioria da população é feminina. E quem não é mulher é filho das mulheres, irmão das mulheres, cunhado, cônjuge das mulheres. Então, a priorização das políticas para as mulheres não pode ser mais uma alternativa, uma escolha, tem que ser uma prioridade, uma urgência. A desigualdade de gênero no Brasil, no Distrito Federal, é muito grande. E um dos efeitos dessa desigualdade entre homens e mulheres é justamente a violência contra a mulher, que não advém apenas dos aspectos econômicos, também. O caso do feminicídio e de outros tipos de violência contra a mulher tem muita relação com a independência financeira da mulher. Tem muito a ver com o fato da mulher não poder cuidar das suas próprias finanças, porque o marido, o namorado, aquele que acompanha a vida dela, é o detentor da conta bancária, do cartão. Então, passa por isso, mas passa por outras coisas também. Passa por uma rede de proteção às mulheres hoje muito fraca no Distrito Federal, muito fraca. E aí não é uma tarefa só da Secretaria de Mulheres combater isso, e nem só da Secretaria de Segurança Pública. A gente está falando de assistência social, a gente está falando também da inserção educacional, profissional dessas mulheres, é uma tarefa da Secretaria de Trabalho. A gente está falando também da perspectiva da denúncia, da educação para a igualdade, para o respeito. A agenda feminina foi um dos temas centrais do meu mandato. A gente tinha 5 prioridades: educação, saúde, cultura, agenda de crianças, adolescentes e mulheres. Embora eu seja um homem, mas a gente montou inclusive um gabinete com muitas mulheres qualificadas para que a gente pudesse atuar nisso. Eu sou autor da lei do empreendedorismo feminino. O que a gente fez com essa lei? Mostrou para o governo os caminhos para incluir economicamente as mulheres. Microcrédito, por exemplo. Muitas mulheres chegam no banco e querem pegar um recurso para instalar a sua empresa, abrir o seu negócio, artesãs, por exemplo. Vamos falar de pequenas empreendedoras. E não conseguem, porque o banco pede uma contrapartida de patrimônio, de dinheiro que está no nome do homem. E aí você vai para programas como o PRODEF2, você vai para o Programa de Desenvolvimento Econômico, quase 80%, 90% são os homens que usufruem desses programas econômicos. Então, combater o feminicídio implica uma forte agenda de inclusão das mulheres, mas ao mesmo tempo essa rede de proteção das casas-abrigo, da Casa da Mulher Brasileira, da Delegacia de Atendimento à Mulher e parcerias com o Poder Judiciário, para que não haja impunidade lá na frente, depois que o governo faz o papel dele de acolher a denúncia. O processo anda, chega lá um juiz e aí dá sentença favorável ao autor da violência, ao feminicida, ao assassino. Então, isso é uma tarefa não só do governo, mas também dos demais poderes da sociedade como um todo. Agora, candidato, eu gostaria de tratar de 2 assuntos que são correlatos, que é a segurança e a educação, porque é um tema aí que está muito sendo discutido e é um anseio da sociedade, principalmente da comunidade escolar. O senhor vem dessa área, né, da comunidade escolar, é a violência nas escolas. A gente registrou aqui na Band diversas brigas, inclusive crimes, e a gente lembra do histórico do batalhão escolar. Quem é de Brasília lembra da época que tinha um policial na frente de cada escola. Hoje há um déficit muito grande no batalhão escolar e há uma escala também que foi alterada. Então é muito difícil colocar um servidor na frente de cada escola, em função inclusive dessa escala. O que fazer para resolver esse problema e dar segurança aos alunos, professores, docentes? Esse é um tema muito importante. Primeiro, quando a gente fala da violência, não é um problema da escola, é um problema da sociedade e que recai sobre a escola, por várias razões. A violência praticada contra o professor, a violência praticada entre estudantes, é muitas vezes fruto de situações externas ao ambiente escolar.
e que ali repercutem. Por exemplo, problemas de ordem familiar, violências intrafamiliares, você tem problemas de violência dentro daquela comunidade, movidas pelo tráfico de drogas, movidas por gangues, por organizações criminosas que ali atuam. E você tem violência que é fruto de instabilidade emocional também, da falta de uma política de saúde mental. A pandemia, e aí eu digo agora também como professor, ela sobrecarregou não só os professores, mas também os estudantes. Os estudantes que ficaram muito tempo sem essa convivência, essa sociabilidade, essa capacidade de estar perto um do outro, e que recaiu na escola sim, porque esses meninos ficaram muitos meses, muitos anos, sem esse contato com os outros. Então, voltar a seguir regras, voltar a ter esse espírito de colaboração, nem sempre é fácil para algumas crianças e adolescentes. Então, também tem a ver, sim, com esse isolamento que a pandemia provocou. Não é simples tratar isso, não é botando um policial dentro da escola que você vai resolver isso. O batalhão escolar é muito importante, ele precisa ser recomposto. Essa é a nossa defesa, de que a polícia militar, a segurança pública de toda forma, ela participe da educação ali, com o batalhão escolar e com ações preventivas ao redor da comunidade. Agora, a gente precisa ter um atendimento psicopedagógico para esses alunos. Temos que ter os psicólogos dentro das escolas, os orientadores, para identificar a situação de cada estudante. Às vezes aquela violência é uma explosão de um problema interno, de um problema de ordem psicossocial, da família, e que recai ali no dia a dia da escola. Aproveitando só esse tema, candidato, para perguntar sobre a sua posição sobre as chamadas escolas militarizadas, que são as escolas de gestão compartilhada. O senhor acabaria com esse programa ou até poderia ampliar? Nós vamos fazer uma transição para o modelo que eu defendo enquanto deputado, professor, pesquisador em educação, que é o modelo da educação integral. Muitas famílias foram seduzidas por essa facilidade, que é ilegal, diga-se de passagem, o modelo da militarização é ilegal. A gente não está falando do Colégio Militar de Brasília, do Tiradentes e do Dom Pedro. São escolas militares que estão na LDB, na lei da educação. Essas escolas militarizadas, da tal gestão compartilhada, são ilegais porque nem na lei elas estão previstas. São soluções fáceis para um problema difícil. Um problema difícil que é essa instabilidade, essa indisciplina e a violência dentro da escola. Por que eu proponho a educação integral em tempo integral? Para que o estudante, dentro do ambiente escolar, ele possa, sim, ser afastado da violência com esporte, com cultura e arte, com acesso às tecnologias, com outros programas dentro da escola que façam sentido para o seu projeto de vida, para que ele possa se sentir acolhido, para que ele possa desenvolver as suas capacidades. E as famílias embarcaram muitas vezes nisso, acabaram ali até votando favoráveis. Por quê? Porque viram que essa talvez fosse a única saída. O governo é tão ruim, esse governo é tão incompetente, que ele não foi capaz de apresentar uma outra solução. A única foi bota os militares dentro da escola. E nem os policiais estão satisfeitos, porque é um desrespeito aos policiais que foram preparados para outras coisas. Passaram por concurso público, foram formados para ficar dentro da escola, disciplinando o estudante, para ver se ele está com o cabelo cortado ou não. A gente quer educação integral, em tempo integral, com todas as oportunidades, educação empreendedora, educação para o trabalho. O estudante tem que sair da escola sabendo uma profissão, um ofício, para poder empreender, trabalhar em algum lugar. E eu não estou falando só de profissões tradicionais, estou falando das novas também, do audiovisual, da gastronomia, das tecnologias, para que ele possa se inserir na sociedade. O nosso tempo está acabando, a gente quer aproveitar o melhor possível, mas eu queria fazer uma pergunta com relação à cultura, né? A gente está aí 8 anos com o Teatro Nacional fechado, uma coisa que realmente não dá nem para compreender. Eu me lembro, eu era muito criança, mas eu me lembro temporadas populares do governo Cristóvão, né? Que é fantástico, trazia grandes nomes a preços populares ou até mesmo de graça para a população, e a gente não tem mais isso há muitos anos, a gente não tem mais essa questão cultural efetiva no Distrito Federal como um todo. Qual a sua proposta com relação à cultura, levar cultura para as pessoas? Renata, muito bem recordado o projeto das temporadas populares, que significava a cultura permanentemente em cada região administrativa. Nos finais de semana, você tinha vários tipos de cultura, cultura regional, cultura local. Isso é muito importante, porque a cultura ela não está só nos equipamentos. O Teatro Nacional fechado é uma vergonha. É uma vergonha para Brasília, para este governo, inclusive, que não tomou providências. Nós vamos reabrir o Teatro Nacional. Eu vou reabrir porque é uma missão importante para o segmento cultural e para a própria capital. Com o apoio do governo federal, como eu disse, inclusive no debate, o presidente Lula esteve aqui em Brasília no dia 12 de julho, nós conversamos sobre o Teatro Nacional. E ele se comprometeu a ajudar na reabertura. Agora, a gente fala do Teatro Nacional e esquece que tem outros equipamentos também deteriorados. O Teatro da Praça, em Taguatinga, que está lá fechado, um teatro incrível. O Cine Itapuã, no Gama. Citei também aqui a necessidade de equipamentos culturais em outros lugares, como em Santa Maria, São Sebastião. O patrimônio cultural de Planaltina, que está completamente degradado, os casarões caindo, literalmente caindo, porque não foi feita a manutenção. Então, a gente precisa investir nos equipamentos que já existem
e criar novos equipamentos, porque esses lugares são fundamentais para a expressão da cultura. Manter o FAC, democratizar o Fundo de Apoio à Cultura, para que ele chegue nos territórios, naqueles grupos que muitas vezes não têm o domínio da burocracia para conseguir o recurso, e aí a gente vai ter a cultura viva de novo no Distrito Federal. Candidato, antes de encerrar, gostaria do seu compromisso, assim como esteve no debate da Band no primeiro turno, se tiver no segundo turno, se o senhor estiver no segundo turno, a sua confirmação de que estará presente. Estarei aqui no dia 5 de outubro com vocês, se a população do Distrito Federal quiser, e espero que ela queira, porque ela precisa realmente de um governo que cuide das pessoas, que cuide do bom serviço público, de educação, saúde, transporte de qualidade, segurança de qualidade. Então, estaremos aqui, sem dúvida nenhuma, no dia 5 de outubro. Candidato Leandro Graz, muito obrigado. Candidato do PV na federação com o PT e também com o PCdoB, participou comigo dessa entrevista, Renata Dourado. Eu agradeço principalmente a você pela participação e já convidando a próxima segunda-feira ao Band Eleição, Band Eleições, que entrevista todos candidatos ao governo do Distrito Federal. Muito obrigado. Tchau, tchau.